Shalom, graças e paz. Estamos aí dando continuidade ao estudo na carta de Paulo aos Romanos. Faço um pedido para você nesse início de vídeo. Se inscreve no nosso canal, nos ajude aí a divulgar, ajude que o canal cresça, dá um joinha, compartilhe o vídeo com outras pessoas, nos ajude, nos incentive a continuar com esse trabalho. Capítulo 4 de Romanos, eu quero ler alguns versículos. Nós vamos estar lendo aí, basicamente, o versículo 1 que diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque Abraão foi justificado por obras. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí vamos pular um pouquinho, no versículo 19, diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. E não somente por causa dele, está escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossa causa, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. O tema, mais uma vez, Paulo ele fala que Abraão ele foi justificado pela fé. Ele trata o assunto da justificação. Nós vimos isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Paulo repete mais uma vez acerca da justificação pela fé, e isso nos mostra a importância do tema, a importância do assunto, que é ser justificado pela fé. E a fé em Cristo Jesus. E é interessante acerca da justificação. Uma explicação simples da justificação. A justificação é uma declaração de inocência. É uma declaração minha? Não, eu me declaro inocente? Não, é uma declaração do próprio Deus acerca da sua inocência. E essa declaração, ela vem não por mérito seu, não porque você merece, não porque você fez por merecer, mas porque o próprio Deus, ele o declarou. E essa declaração, ela vem por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que você crê que Jesus morreu e ressuscitou pela sua vida, você tem direito a ser declarado pelo próprio Deus justificado. Por que não por obras? E o próprio texto, no versículo 4, ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, o que ele está dizendo? Olha, se eu entendo que eu sou salvo por obras, o que eu faço para Deus me dá direito à vida eterna. Mas olha só o que o versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, independe do que eu faço. É uma obra de Deus. A justificação é uma obra de Deus. Mas eu quero gastar um tempo com os irmãos nessa manhã, nesse dia, nesse vídeo, falando acerca desse Abraão, desse homem que é justificado pela fé. Quando nós lemos a história de Abraão, é muito interessante.
Porque quando a gente fala em justificação pela fé e a gente fala sobre fé, nós podemos aí apresentar 3 pontos, ou melhor, nós podemos apresentar a fé vista em 3 ângulos diferentes. A palavra grega para fé, o pistis, né? Essa fé, nós vemos na Bíblia ela aparecendo de 3 formas diferentes. Nós vemos a fé, que é a fé salvífica, a fé para salvação. Creu em Jesus Cristo e foi salvo. Teve fé em Jesus e se salvou. Essa é a fé salvífica. É aquela fé que te leva a acreditar no sacrifício na cruz do Calvário. É essa fé que te leva a crer que Jesus Cristo ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário e nos redimiu dos nossos pecados. Essa é uma fé salvífica, é a fé da salvação. A Bíblia também ela apresenta a fé como a fé mostrada como religião, aos da fé. Se eu falar assim, o João comunga da mesma fé, a fé aí ela é apresentada não como a fé salvífica, mas a fé que leva a uma religião. Quando você professa a mesma fé de alguém, você não está dizendo que a fé dele salva. Você está dizendo que vocês fazem parte do mesmo grupo religioso. A Bíblia também apresenta a fé dessa forma. Paulo, ele era da mesma fé de Pedro. Paulo, ele professava a mesma fé de Tiago. Quando no livro de Atos dos Apóstolos, a fé era apresentada dessa forma. Eles professam a mesma fé. Eles estão na mesma religião. E a fé, ela é apresentada na Bíblia para nós também como a fé de milagres, a fé de Ana, a fé que move montanhas, a fé que transforma, a fé que transporta os montes. Sabe, e nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos precisando que essa fé de milagres também ela seja reativada em nossa vida. Sabe, essa fé em crer que esse Deus Todo-Poderoso pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Quando nós olhamos a vida de Abraão, ele era um homem de fé, um homem que acreditava. Quando nós lemos os primeiros passos de Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão ele recebe o seu chamado, Abraão recebe o seu chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nesse momento, ele ouve uma voz. Se a gente para e volta a história, Abraão ele não teria motivos algum para sair do lugar que ele estava. Abraão já era um homem bem-sucedido, um homem de posses, um homem que tinha sua família, com certeza tinha sua tenda bem montada, tinha os seus rebanhos, tinha os seus servos, os seus empregados. Abraão ele tinha toda uma condição de vida que ele poderia ignorar essa voz que veio ao seu ouvido. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, no capítulo 12, diz que Abraão ouviu a voz. No versículo 4. No versículo 5 diz, partiu Abraão da terra dos seus pais. Quer dizer, ele ouviu a voz e ele saiu a partir do momento que essa voz falou ao seu ouvido. E é interessante nós falarmos sobre essa voz, sobre ouvir essa voz. Irmãos, quantos de nós já tivemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus? Quando voltamos ao Velho Testamento, nós vemos que Deus ele falava aos homens de forma esporádica, não era algo que era todo dia, não era algo diário, mas Deus ele falava de acordo com a necessidade de um povo, com a necessidade de que alguém ouvisse Deus falar.
E quando eu olho isso, eu penso assim, Deus ele falava àquele povo de vez em quando. E quando Deus falava, muitos deles obedeciam. Deus ele fala conosco de várias formas. Deus ele pode falar com você através do louvor. Deus ele pode falar com você através da vida de um irmão. Deus pode falar com você através de uma mensagem que você escuta. Deus ele pode falar com você através da palavra de uma outra pessoa, uma palavra revelada. Mas Deus, ele fala comigo e com você todo dia. E a maneira que Deus tem para falar comigo e com você é através da Bíblia, através da palavra dele. Quando nós temos o hábito, nós temos o costume, quando nós temos essa intimidade e essa direção de Deus, de estarmos lendo a palavra de Deus, estudando, nós estamos ouvindo Deus falar. Nós ouvimos a voz do Senhor através da sua própria palavra, através da Bíblia. E começamos a conhecer esse Deus que fala conosco. Mas nós estamos vivendo uma crise de fé muito grande. Nós estamos vivendo uma crise de obediência muito grande. Porque Deus hoje ele fala mais do que ele falava antigamente. E nós hoje atendemos menos a voz de Deus. Deus ele precisou falar ao ouvido de Abraão. Deus ele fala aos nossos ouvidos todo culto, através da voz do pregador. Nos fala através das mensagens que ouvimos no rádio. E por que será que temos tanta dificuldade de entender e de colocar em prática todas as coisas que Deus ele tem falado para nós? A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão, ele nos traz um ensinamento, que não é somente ouvir a voz de Deus, é preciso colocar em prática tudo aquilo que Deus, ele fala conosco. Quando nós olhamos a vida de Abraão e nós caminhamos mais um pouco, nós vemos que Abraão ele ouviu a voz de Deus e não questionou o que Deus falou. Que Abraão ele ouviu a voz de Deus e ele simplesmente obedeceu. E essa é a primeira questão que eu quero deixar para nós. O quanto estamos sendo obedientes à voz de Deus. Somos justificados pela fé, não por obras, mas pela fé. Mas trazendo ensinamentos que essa palavra traz para nós também. Estamos sendo obedientes à voz de Deus? Segundo ponto, depois de caminhar um certo período, coisa de 12, 13 anos com Deus, Deus aparece novamente a Abraão. Fala de novo com ele, aparece através de um anjo no capítulo 15 do livro de Gênesis. Deus ele vem reanimar a Abraão. Ele vem renovar essa fé de Abraão. Manda Abraão sair da tenda. Manda Abraão olhar para os céus. Manda Abraão, fala para ele, Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão olha e fala, como vai ser a minha descendência? Se eu só tenho Eliezer como servo. Mas Deus, mais uma vez, renova a aliança com Abraão. Restaura a fé de Abraão. Ativa a fé de Abraão. Pastor, como eu posso ter a minha fé ativada? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Ouvindo a mensagem, crendo na mensagem, acreditando em tudo aquilo que Deus ele tem nos falado através da sua palavra. Em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de angústia, como nós estamos vivendo hoje, precisamos renovar a nossa fé dia a dia. Precisamos crer que amanhã pode ser melhor. Precisamos acreditar num Deus que faz infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos e pensamos.
Deus, ele renova a fé de Abraão. Pastor, mas a luta que eu estou vivendo, a peleja que eu estou passando, mas o Senhor não disse que seria fácil. Sabe, o fato da gente estar servindo a Cristo, irmãos, o fato de nós estarmos no Senhor, Ele não nos livra de passarmos angústias. O fato de obedecer à voz de Deus, Ele não nos tira das dificuldades, mas Ele nos garante um Senhor que está todo o tempo conosco. Os discípulos, no capítulo 6 de Marcos, foram ordenados a Cristo a atravessarem o mar da Galileia. E quando eles entram no barco, e quando estão na metade do lago, vem uma grande tempestade. E aqueles homens têm medo, aqueles homens se assustam. É normal que eu e você, em meio às dificuldades, em meio às lutas que enfrentamos, nós venhamos a ter medo, isso é normal. Mas aqueles homens clamaram por socorro e tiveram a grata felicidade de ver o Senhor Jesus ao andar sobre as águas, ao passar sobre o mar. O Senhor Jesus atravessa mar de problemas, irmãos. O Senhor Jesus atravessa mar de dificuldades em nosso socorro. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é acreditar. Deus renova as nossas forças, Deus renova a nossa esperança, como Ele fez com Abrão. Ele veio e renovou as esperanças de Abrão. E Abrão teve mais aquele gás para continuar, para prosseguir. E depois Deus aparece para ele novamente no capítulo 17. Renova a esperança de novo, muda o nome de Abrão e passa a chamar ele Abraão. E naquele momento, no capítulo 17, nasce Isaac. A promessa é refeita. Mas o que eu acho lindo nesse capítulo 17, porque Deus ele fala com Abrão. Abrão, no versículo 1, anda na minha presença e ser perfeito. Abrão estava há 25 anos obedecendo o chamado de Deus, andando segundo Deus assim mandou, mas ele ainda não havia alcançado o ápice, ele ainda não havia alcançado o estágio de perfeição. Isso traz ensinamento para mim e para você, que caminhamos pelo Senhor. Quantos anos caminhamos com o Senhor? Eu caminho há 19 anos. Mas eu vejo que eu tenho muito a melhorar. Eu tenho muitas coisas a aprimorar. Eu necessito que Deus, Ele haja na minha vida com bondade e misericórdia. Para que Deus ele possa verdadeiramente me levar a essa condição de varão perfeito, que ainda não alcancei, mesmo caminhando há 19 anos na presença do Senhor. Que eu tenho muito a melhorar. Talvez seja assim com você, porque comigo é assim. A cada dia eu preciso melhorar em alguma área da minha vida, para que eu possa alcançar esse padrão que Deus espera de nós, para que eu possa estar, como Ezequiel diz, no plumo de Deus. Mas a promessa ela é refeita e nasce Isaac. Ele acreditou, irmãos. Não veio na hora que ele queria, não veio naquele momento. E olha que Abraão andou fazendo um monte de bobeira, um monte de besteira no meio desse caminho. Se deita com a escrava, tem um filho que não é o filho da promessa, mas mesmo assim Deus não o abandonou. Deus não nos abandona, irmãos, quando nós erramos. Deus só espera que a gente se arrependa e volte para o caminho dele. Abrão ele enfrenta essa batalha e no capítulo 22, Abrão ele vê Deus chamando, pedindo para ele Isaac como oferta. Para a gente parece algo absurdo, né? Poxa, Deus pedindo Isaac como oferta. Abrão vem do meio dos cananeus, irmãos. Oferta humana era algo normal. Ofertar crianças era algo normal. Talvez a gente ache isso algo absurdo, né? Nossa, que coisa absurda. Não, isso acontece até hoje. Acontece perto de nós aqui, na Bolívia.
acontece em certas áreas da Colômbia, acontece na África, acontece em vários lugares. É que nós estamos tão bitolados, tão fechados no mundinho que nós vivemos, que esquecemos que estamos dentro de um universo. Porque tem o meu mundo e tem o mundo que nós vivemos. Às vezes nós nos fechamos só no nosso mundo e esquecemos que tem um mundo inteiro ao nosso redor. Abraão, ele, naquele momento, ele vê Deus pedindo o seu próprio filho como oferta. E Abraão se prepara para levar Isaac. Só que chega no momento dessa caminhada, Isaac pergunta para o seu pai: pai, aqui está a lenha e o cutelo. Onde está o cordeiro? E ele ouve de Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá. Sabe, a gente fica pensando, a gente olha, meu Deus, eu não faria isso. Eu não teria coragem de levar o meu filho a sacrifício. Abrão foi imputado a ele ser um homem de fé, porque ele estava olhando além do sacrifício. Ele estava olhando para o Deus que fez a promessa. Porque o Deus que fez a promessa, ele é um Deus fiel. Abrão leva Isaac. E é interessante a gente ver essa entrega de Abrão. E quando a gente volta à carta aos Romanos, no capítulo 8, capítulo 4, no texto que nós lemos, no versículo 21, ele diz assim: estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Quando a gente vai a Hebreus, no capítulo 11, aonde nós olhamos ali a galeria dos heróis da fé, e Abrão aparece como um dos primeiros, e no versículo 17 diz assim: pela fé, Abrão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar, quer dizer, estava mesmo, ele ia fazer o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito: Isaque será chamado tua descendência, porque considerou Deus poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e onde também figuramente o recobrou. A fé de Abrão era tão grande em Deus que ele tinha plena convicção que se naquele momento ele sacrificasse Isaque, Deus faria o milagre e o ressuscitaria. Uma fé operante, uma fé viva, uma fé reavivada a cada momento que se ouvia a voz do Criador. Nós, queridos, temos uma oportunidade de ter toda manhã, no momento da nossa devocional, a nossa fé restaurada no Senhor. Em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades pelas quais todos nós estamos passando, temos uma oportunidade que nos é única de poder ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Estamos vivendo um tempo que precisamos ter fé, mas a fé avivada no Senhor, a fé renovada no nosso Criador, a fé renovada em Cristo Jesus, olhando
firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que precisamos olhar. É para Ele que precisamos entregar as nossas causas. É deixar no altar do Senhor, porque já estamos justificados pela fé nele. Já temos dele essa declaração de inocência diante do Pai, pelo sangue de Jesus, que foi derramado pelas nossas vidas. Já fazemos parte de uma comunidade de fé, mas precisamos também ter essa fé de milagres. Sabe, de acreditar mesmo que estando na fornalha ou fora dela, o Senhor está conosco. Estando na cova ou fora dela, o Senhor nos livra. Ter essa fé, essa esperança renovada a cada dia. Ser um instrumento de Deus para levar a outros também essa esperança. Justificados pela fé. Abraão foi justificado pela sua fé. E como ele foi justificado pela sua fé, nós também seremos. É simplesmente crer em Deus. Acreditar no Senhor. Não é pelo que nós fazemos. Não é pelo que nós praticamos na igreja como religiosos que somos. Mas é pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que essa palavra possa falar poderosamente à tua vida e ao teu coração. Um grande abraço. Deus abençoe.